Olá, eu sou a Lúcia Almeida e começa agora mais um Vida em Sintonia, uma conversa por um mundo melhor. Sim, nós acreditamos que de conversa em conversa, de reflexão em reflexão, a gente contribui para um mundo muito melhor para se viver. E hoje um tema muito importante, muito especial, e eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai aprender muito. Vamos falar sobre psicologia e espiritualidade, isso, com duas feras. Estou aqui com a Fernanda Renata de Almeida, inclusive Mendonça, psicóloga. Bem-vinda, boa tarde, que honra tê-la com a gente. Boa tarde, muito obrigada, Lúcia. É mesmo, nós duas somos Almeida. Acabei de me dar conta aqui, pois olha que só. Legal, né? Sintonia total. Sintonia mesmo, né? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, com a Dulce, que vai ser uma tarde, acho que bem gostosa para a gente conversar sobre esse tema tão importante, né? Não Psicologia e espiritualidade. Isso mesmo. Isso mesmo, estamos aqui com a Dulce Maria Lazinski. Isso. Que chique esse nome. Apresentadora aqui da TV Evangelizar também. Também tem um podcast aqui pela Rádio Evangelizar. Missionária católica. Bem-vinda. Obrigada, Lúcia. Faço das palavras da fé, com certeza, uma graça. Primeiramente, e uma honra, né? Tê-la como minha amiga. Já disse hoje para você e já quero abrir de cara para dizer que hoje é o aniversário da Lúcia Almeida. Ela não me deu essa autoridade, mas eu tenho autoridade de amiga dizer que é um dos presentes mais lindos que Deus me deu nesse ano de 2024. Na verdade, nós já estávamos em 2023 alinhando algumas coisas e eu digo assim, tenho uma honra, a graça de estar aqui contigo e partilhando um pouco também das minhas experiências de espiritualidade junto com a fé e hoje no teu dia. A honra é toda minha e nesse dia especial, né, já que você falou, celebrando a vida, não poderia ser diferente, né? Teríamos que ter aqui pessoas especiais para celebrar esse dia e assim, como a Dulce falou que eu sou um presente na vida dela, a Dulce é um presente na minha vida também. Amém. E nada é por acaso neste mundo. Verdade. Na sequência, a Dulce me apresenta a Fernanda, outro presente. E é muito bacana, né? Quando a gente tem essa sintonia, a impressão que a gente tem é que a gente já se conhece há muito tempo. Né, Fernanda? Com certeza. Dulce? E aí é lindo. E flui, né? E flui. Né? E essa sintonia que acaba existindo, né, Lúcia? A gente sabe, é aquela teia invisível que ela é costurada pelo Criador, por alguém muito especial. As tramas. As tramas. As tramas de Deus. Ele não coloca a gente por acaso na vida um do outro. É verdade. Então, são presentes que realmente é uma alegria muito grande estar aqui. E presente a gente cuida, né, Fernanda? Sim. E por falar em cuidar, a gente precisa cuidar das pessoas que amamos, a gente precisa se cuidar. Sim. E a gente tem ainda uma certa dificuldade em entender a necessidade da psicologia na nossa vida. Puxa vida. Infelizmente, ainda pode uma coisa dessa, né? A psicologia, como ciência e profissão aqui no Brasil, ela é nova. Esse ano, né, nessa semana, nós completamos 62 anos de profissão reconhecida no Brasil. É muito nova, como ciência reconhecida, Sim. né? Mas ela já começou há muitos anos atrás, né? Há milhares de anos atrás, ainda na filosofia. Então, é aquela inquietação do ser humano de saber quem eu sou, por que eu sou desse jeito, por que eu faço as coisas dessa forma. Então, essa busca do conhecimento de si mesmo. Então, é algo milenar, é algo que inquieta, né, o ser humano. E o quanto que isso é importante. Mas, ao mesmo tempo que inquieta, ainda existe esse tabu. Ainda tem o tabu, porque eu tenho essa dificuldade de admitir que eu preciso me conhecer, ainda que eu saiba dessa necessidade. Sim. Mesmo, né? Para a minha vida acontecer de uma maneira mais cheia de entusiasmo, de verdade, de essência mesmo. De alegria, né? Porque, assim, o primeiro dom nosso, né? A primeira graça que a gente recebe é o dom da vida. Né? Hoje, que é o seu aniversário, o dom da vida. Dom da vida. Né? É o primeiro dom, é o primeiro presente que a gente recebe de Deus, né? É a vida. Então, se a gente veio ao mundo, né, por essa graça, é porque a gente precisa ser feliz. E para que a gente possa ser feliz, é necessário o quê? A gente se conhecer, saber das nossas qualidades, das nossas limitações, daquilo que nos irrita. Porque irrita, né? Tem coisa que a gente não gosta, vamos confessar aqui, não é, Lúcia? Mas
quando a gente se conhece e conhece ao outro, a gente começa a se relacionar melhor. E também se relacionar melhor com Deus. Então, o quanto que isso é importante também, né? Então, é esse processo de autoconhecimento. Vamos botar a Dulce, né, nessa jogada de fé que você trouxe ali, dessa busca por Deus. Antes, Dulce, queria que você trouxesse um pouquinho para a gente quem é a Dulce Maria, né? Sim. Essa missionária católica eu hoje. Que você não tinha essa pergunta. Porque nem sempre foi assim. Esta convicção que você tem hoje, né? Esse teu papel tão importante dentro da evangelização. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, Lu. A Dulce é uma pessoa muito simples, em primeiro lugar, né? É ruim a gente olhar pra gente, mas aquilo que a Fer falou, aquele autoconhecimento, veio também na minha vida através da fé, né? Então, pais de fé, avós, né? Um círculo também de pessoas de fé que foram também me encaminhando, né? E nesse autoconhecimento, porque a fé também entra fortemente, aí como a psicologia, até a gente descobrir a psicologia, em casa, meus psicólogos eram meu pai, minha mãe e minha avó, né? Então, eu fui me redescobrindo também a partir da minha educação, né? Uma menina tímida, mas que depois que se encontrou com o Espírito Santo, não era tão tímida assim, né? No bom sentido da palavra. Venho de uma cidadezinha do interior no Paraguai, né? E posso dizer assim, porque hoje meus olhos são tudo na perspectiva da fé. Não consigo olhar de outra forma, não consigo ver mais de outra forma. Passou a fazer parte da sua vida de uma maneira natural. Exatamente. Quando eu olho para trás e vejo quem era Dulce, eu já olho com a perspectiva da fé, né? Que foi, como diz a fé, um trabalhar de Deus em todos os sentidos. Desde aquela menininha muito tímida, ficava atrás da porta, caçula de 4 irmãs, né? Mimadinha, assim. Por que caçula? Toda caçula mimadinha, né? E esse mover de Deus até chegar no que eu tô. Não no sentido de um carreirismo. Não vejo assim, né? Mas de um crescimento espiritual e um autoconhecimento. E eu falo muito isso, você vai ver que eu falo muitas palavras de psicologia, porque tenho 2 amigas psicólogas. E é ruim, hein? Quando você convive com psicóloga, aí as pregações já começam assim. Ai, porque o gatilho. Ah, porque não sei o quê. Então, assim, hoje eu tenho essa percepção na minha vida, hoje, o quanto eu quero cada vez mais me conhecer, como a Fer falou, nessa dimensão vertical, com meu Deus, e a horizontal, com meus irmãos. E aí eu sei, de fato, aos poucos, quem eu sou e aonde eu quero ir, enfim. A Dulce é essa, esposa, casada com Paulo, tenho 2 filhos, né? E tenho uma vida muito caseira. E como você já me apresentou, missionária a todo vapor. Apaixonada, né, por essa missão. Meu Deus, né? Essa amiga, você convive comigo todos os sábados. É uma paixão contagiante, né, Fernanda, também? Com certeza. E quando ela falou que ela é caseira, eu até fiquei meio assustada. Sério? Porque eu não consigo ver você como caseira, Dulce. Então, você mas aí, está querida, pregando, ela sempre está É que vem essa minha vivência, né? da fé. Só posso e consigo ser, porque eu não me policio. Eu me observo muito hoje, né, na linha da fé. Se aquilo que eu sou em casa, com o Paulo, com a Giovana e com o Marcelo, e um gato maluco que eu tenho, mas também faz parte da família. Tem que ter o Garfield. Eu tenho que ser lá fora isso. Coerência. Exatamente. É um desafio, assim, 24 horas. Mas tranquilo, assim, sem estresse. Fernanda, deixa eu te perguntar. A psicologia reconhece a espiritualidade como uma dimensão importante que pode contribuir para a melhoria da saúde mental e da qualidade de vida? Reconhece. A psicologia reconhece porque, assim, existem muitos estudos, não só na psicologia, mas também na área da saúde, na área da medicina, neurociência também, né, a respeito dessa questão da fé, da espiritualidade, da inteligência espiritual, né? Então, é comprovado cientificamente de que existe a inteligência espiritual. E que há uma diferença até de tamanho, olha que incrível, de tamanho da morfologia do cérebro. Quando eu tenho essa inteligência... Mas fala um pouquinho sobre o que é esta inteligência espiritual. É a nossa conexão com a vivência com a espiritualidade, né? Então, quando a gente fala em espiritualidade, às vezes as pessoas podem pensar que nós estamos falando de religião. Né? Então, quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando das relações que o ser humano trava consigo mesmo, com o outro e com o alto, com o ser superior.
Então, com essas dimensões. Então, como que eu me relaciono? Quando a gente fala em fé, fé é uma atitude. Assim como iniciativa é uma atitude, como a proatividade é um outro exemplo de atitude. Então, as atitudes, elas não são iguais a comportamento, embora se tenha muito essa confusão, sabe? De achar que comportamento e atitude fossem sinônimos, e não são. A atitude, ela vai influenciar o comportamento. E a atitude está relacionada com os valores. Então, conforme aquela pessoa tem determinada espiritualidade, determinados valores, ela vai ter o comportamento... Vai ser uma consequência. Relacionado como consequência. Então, assim, que pode ser o comportamento de oração, o comportamento de frequentar um templo, né? Independente se ele é um templo católico ou evangélico ou de outra religião, mas vai ter o comportamento religioso. Então, o comportamento religioso me faz ir ao encontro do sagrado. E faz com que eu tenha um comportamento diferenciado, porque eu tenho autoconfiança. Eu passo ali pelo processo do autoconhecimento. E aí também é algo assim que é transcendental. É até difícil, às vezes, a gente explicar, meio místico, né? Porque as pessoas que têm essa espiritualidade, que têm a fé, elas acabam transmitindo isso, mesmo que elas não falem. Mesmo que elas não evangelizam, mesmo que elas não estejam, como a Dulce, né, que você é missionária, né, Dulce? Então, assim, como professora, eu também sou professora e psicóloga. Então, assim, no exercício da minha profissão, o meu conselho de classe me impede de que eu possa evangelizar. Então, no meu exercício profissional, eu não posso. Mas isso não quer dizer que eu não tenha a minha crença, que eu não tenha a minha fé, que eu não seja uma pessoa de oração. E aí vai ser um Deus que fala sem falar, né? Exatamente. Daí no seu comportamento, nas suas atitudes, no meu seu olhar, jeito de dar aula, no seu jeito de atender a paciente. Então assim, por exemplo, quando eu viajo, tá? E ultimamente, até ontem a Zenaide estava brincando comigo, porque eu estou viajando muito a trabalho, né? Então, lembrando que Zenaide é uma grande amiga nossa. É uma grande amiga nossa. A gente fala Zenaide como se fosse... Como se fosse, assim, como se ela tivesse... Amiga aqui, de né, todos. Dulce, né? Então, ela até brincou, nossa, mas você não para, né? Que o fisioterapeuta agora também é comum, né? Com ela. Então, ela falou assim, ele falou que você vive viajando. Você viajando a trabalho, né? Mas sempre que eu viajo, Lúcia, eu tenho um comportamento de oração, de entregar, né? De pedir a proteção, de rezar, de pedir, entende? Então, assim, cada um tem... Está intrínseco, né? Está intrínseco. A Fernanda é assim. Entende? Então, assim, quando eu vou trabalhar, sabe, de você... Mas eu vivo um pouco disso, sabe, Fernanda? Seu dia. Eu vivo um pouco disso, assim, nas minhas palestras, quando eu estou dentro das empresas, eu também, né, não posso explicitamente ir lá falar de religião e etc. Mas eu me lembro de um dia que eu terminei uma fala e uma pessoa veio me perguntar se eu era consagrada a Nossa Senhora. Consagrada a Maria, ela me perguntou. E eu falei assim, sou. E aí eu fui para casa pensando que tem um movimento, né, das consagradas. Falei, mas eu não faço parte desse negócio. Eu sei que fui consagrada a Nossa Senhora quando eu nasci, a minha mãe e meu pai me consagraram. E aí, passou uns dias, eu encontrei um amigo que estava com ela e ela comentou com o amigo que ela via Nossa Senhora na minha frente. Na medida que eu falava, ela sentia a presença de Maria e por isso ela veio me perguntar se eu era consagrada a Maria. Então, transcende, né? Transcende. Isso aconteceu também algo similar comigo, porque como professora, como eu falei para vocês, como professora e também sou psicóloga organizacional, né, atuo junto às empresas, já aconteceu de eu também está trabalhando um tema que eu gosto muito, que é empreendedorismo, né? A gente até já se articulou já também com projetos, isso, né, futuros, Lúcia? Aí. Então, assim, estava desenvolvendo esse tema num sábado, tá? O dia inteiro, eu e um outro professor. E o outro professor é pastor evangélico. E nós dois trabalhando, nenhum dos dois falando de evangelização, de Deus em nenhum momento, porque não era pertinente, não era esse o nosso papel, né? A gente tem que ter essa ciência, né? Onde que eu estou e o que eu estou fazendo, como que eu tenho que fazer, né? Então, a gente só trabalhou o tema. Aí ele foi embora, daí quando chegou no final do dia, um aluno veio perguntar para mim, professora, posso fazer uma pergunta? Eu, pois não. Crente que ia ser algo relacionado ao tema do empreendedorismo. Qual é o seu papel na igreja? Olha,
Pronto, deu um outro podcast. Eu levei até aquele Eu me susto, entreguei. sabe? Vamos Eu falei fazer assim, outro podcast. eu me só com olha essa que entreguei. interessante, Dulce. Olha que interessante. desafio, amiga. É um É um desafio. desafio. Quer dizer, o jeito, às vezes, de você olhar para o outro, o jeito da gente Acolher, falar, né? acolher. Então, o quão importante que é. Então, a psicologia, ela vem Eu ao penso que encontro toda nisso. profissão independente, aqui a gente fala em psicologia, ela tem a sua coerência por si. Por si, ela tem uma base de fé dentro. Não sendo uma religião, né? Sim. Mas um querer fazer sempre o bem para o outro. Acho que a primeira O coisa propósito, que, né? A primeira, Aham. como que se diz quando vocês fazem aquela... Juramento. O juramento É em prol do Sim. outro. é em prol do outro. É me dar para o outro, é aquilo que é de melhor para o outro. Sim. Como reforçar esta espiritualidade para que naquele momento difícil eu consiga manter a minha fé? É muito fácil. E aí eu acho que é para Dulce também. Acho que essa Sim. é algo que a Dulce também vai poder partilhar. Né? Eu sempre falo o seguinte, que quando a gente está bem, parece que tudo é mais fácil, né? É fácil Claro, ter né? fé. Muito fácil ter fé. É muito fácil ter espiritualidade, é muito fácil a gente se relacionar bem com quem a gente gosta. Eu até brinco, né? O que é o relacionamento interpessoal? Né? A gente estava conversando sobre isso, né? Bom relacionamento interpessoal não é você se relacionar bem, que nem nós três aqui, que nós nos damos bem, Sim. né? Isso é fácil. Agora, vamos se relacionar bem com aquela pessoa que a gente não vai com a cara? Sempre tem. Sempre tem alguém que a gente, né, não compartilha dos mesmos valores, Sim. dos mesmos princípios. Então, interagir bem com essa pessoa, com respeito, com educação, isso Com muita mostra- oração. Exatamente. o Tem que coração. ter essa oração. Exatamente. Isso demonstra Sim, o quê? Bom sim. relacionamento interpessoal, demonstra espiritualidade. Mas demonstra também que a pessoa se conhece, né? O Se suficiente conhece. para conseguir ter esse relacionamento saudável. E até Vem se antes, né? O pergun- autoconhecimento que você trouxe já. Sim, até se perguntar, por que será que eu fico irritada ou irritado com aquela pessoa? O que será que o outro faz Desperta em mim. que desperta em mim? Então, esse é um processo de autoconhecimento que a psicologia clínica ajuda bastante, mas que também a gente desenvolve por meio de treinamento, de coaching, através também de programas de desenvolvimento, palestras, também nas empresas. Porque hoje o tema espiritualidade e o tema também felicidade está sendo trabalhado nas empresas. Cada Porque vez a gente mais. precisa de saúde Sim, mental em sim, qualquer ambiente. sim. Onde tem ser humano, precisa trabalhar essas temáticas, né, Dulce? Isso é interessante porque na família a gente vê isso. Especialmente com nossos filhos, aqueles que fazem parte da nossa vida e que têm o nosso mesmo sangue, né? De repente você olha os traços teus na tua filha, né? E vejo isso hoje com meus filhos, já com 34, outro com 23, né? E vejo meu espelho. Meu espelho são eles, né? Coisas que eu não gosto em mim, às vezes olho, por exemplo, no temperamento da minha filha. De repente ela solta alguma coisa e diz, meu Deus, eu era assim com 16 anos. Meu Deus, eu fazia isso com meus pais com 20 anos. Né? E aí você passa a respeitar aquele momento dela, super, né? Total. Super, porque aí eu digo assim, puxa vida, se o tempo pudesse parar, entendeu? E eu pudesse me ajudar ou me ajudarem mais. Porque a minha cultura e a minha educação foi um pouquinho, assim, antiga, vamos dizer assim, né? Nossa, né, Dulce? De um pai... de um pai ciumento Sim. um pouco, né? Só filhas mulheres, e aí aquela coisa da superproteção, né? Não querer que saia tarde, aquela coisa, né? E aí um pouco diálogo, né? Hoje eu tenho exatamente o contrário. Extremamente dialogada é a minha vida com meus filhos e minha casa. Tudo que talvez eu não pude ter o suficiente, tive, mas não o suficiente como eu queria, né? Então, eu vejo assim também essa questão a gente se vê justamente no outro, e mais ainda os defeitos, mas também muitas virtudes que eu tento despertar neles antes do tempo. Eu vejo hoje, já com minha idade que eu tenho, né, coisas da minha mãe, assim, fortíssimas, aquele lado bom da mãe, né? Quando eu falei para você no início, era uma pessoa muito tímida, mas hoje eu me vejo na TV, gesticulando, e tem um sangue espanhol muito forte, que cresce nas minhas veias. Que isso aqui também, enfim. O meu avô, pai da minha mãe, veio com 21 anos da Espanha. Então, eu sou neta primeira de espanhóis. Então, coisa que eu não gostava da mãe. A mãe gesticulava muito, professor de castelhano. Reflete em você hoje. Meu Deus do A céu. própria. E aí a filha diz assim, mãe, você está gesticulando muito. Mãe, você está falando muito alto.
que a mãe era professora e gritava, assim, a professora não tinha microfone, né? Hoje nós já temos microfone. Mas... Então, esse reflexo, né, eu vejo muito você com o teu livro aí, né? Depois a gente também, você vai falar um pouco certo disso, né? Mas eu vejo muito o livro, assim, meu espelho, né? Então, seu espelho é você, sim, isso. E o quanto eu fui mudando, o quanto eu fui crescendo. E aí entro com a fé, né? Porque eu não consigo falar de outra forma, né? Você quer fazer mais uma pergunta? Porque eu já peguei o fio da meada da fé e já... eu acho que eu queria fazer uma pergunta no sentido, assim, bem prático mesmo, né? Uma pessoa que nesse momento está passando por uma questão de depressão, por exemplo. Imprescindível a terapia. Sim. E, por outro lado, também a oração. Deixa eu falar uma coisinha aqui, ó. Gente dá. Só vou colocar um pouquinho na perspectiva da fé. Vai colocar o lado da espiritualidade. A questão, né? por exemplo, vou fazer uma mistureba, né? Aqui, pra gente entender a relevância. Porque aquilo que eu falei para você, é ruim, hein, ter que ter duas amigas psicólogas, né? E uma que tá meio já querendo também entrar nesse caminho, que eu sei. Mas assim, eu falo brincando ruim, porque isso acrescentou muito na minha vida, né? A amizade com a Fernanda e com a Silvia Novatsky, que você sabe que também é uma grande amiga nossa, missionária, enfim, que atende muitas pessoas. Então, a psicologia e a espiritualidade estão embutidas completamente agora na minha vida também. E eu recomendo. Por quê? Porque na palavra de Deus, é Eclesiástico 38, que todo mundo sabe, todo mundo conhece. Se você não conhece, abra a palavra, porque é uma fonte de espiritualidade, uma fonte de vida, é um poder que tem de transformação na nossa vida, incrível a palavra de Deus, né? E você vai encontrar em Eclesiástico, Lúcia, 38, onde fala médicos e medicina. Você sabia disso? Onde no capítulo 38, versículo 4, diz: Senhor fez a terra produzir os medicamentos. E aí tem uma parte que diz assim, acho lindo: o farmacêutico faz misturas agradáveis. É bíblico, gente. É tá bíblico, ali. gente, né? Tá ali. Então, assim, entra a profissão aqui, sim, entra a fé, sim. a fé e a fé e a psicologia, e a ciência, vamos dizer assim, né? Não falando só espiritualidade, psicologia, mas a fé e a ciência, sim. elas precisam sim andar caminhar de mãos dadas. De mãos dadas. Não tenha dúvida disso. Lógico, ela sabe que o espaço terapêutico dela, podemos dizer assim, não é um lugar de, aspas, proselitismo, né? Ela tem que cuidar muito porque tem a ética dela, tem a questão da como se diz, do conselho de psicólogos, tem os limites e tal. Mas tem a coerência, né? E tem o juramento. Né? De se dar para o próximo, de se dar para e despertar no outro o melhor que o outro ainda não descobriu. Sim, né? Isso é mais sim. lindo ainda. Nas pregações, na minha vida de fé e na minha vida missionária, eu tenho que fazer a mesma coisa. Né? Já dizia um grande aí, que não me lembro o nome, mas eu acho que foi o Cury, Jesus o grande psicólogo, né? Sim, eu acho que tá todas nele. Em Jesus está tudo. A gente não divide Jesus como sou um psicólogo, como sou um pedagogo, mas nele ele é a fonte de tudo, né? Então ele tratava as pessoas assim. Quando a gente se transporta agora, por exemplo... Posso só te para cartas? Com certeza. O conhecimento é um dom do Espírito Santo. Sim, e aí eu que ia chegar. Né? Aí eu ia chegar, com certeza. Então e a carta aos Hebreus, que é uma carta já de uma comunidade evangelizada, você acha que é de São Paulo, não se tem certeza se é de São Paulo, mas é uma comunidade que escreve. Né? Já uma comunidade catequizada, já uma comunidade que o Espírito Santo já tinha vindo na sua plenitude, já foram batizados. O que quer dizer isso? Jesus, na sua paixão, morte e ressurreição, né, por promessas do Pai, ele vai e se eleva ao céu para trazer o Espírito Santo. Isso é catequese, né, para nós. O Espírito Santo, o dom por excelência. Né? Nele está todos, dons, carismas, frutos, está tudo dentro do Espírito Santo. Então, no nosso batismo, nós temos ele aqui, está aqui. Né? Eu posso ter ele aqui, você também, todo mundo. Mas, às vezes, tem uma jaulinha como uma chavinha. E eu digo, não, o Espírito Santo é meu. E esse passarinho não vai sair aqui dentro de mim. Está aqui, lindo, bonitinho. Quando eu deixo ele mover... Não alimenta esse passarinho. Exatamente. Quando eu abro, e sou eu que tenho a chavinha, eu digo, não, agora você é livre em mim. Porque, na verdade, sou eu que dou esse livre acesso. Né? Ele, de fato, vem a fazer o que ele vem a fazer. Ele vem a dar vida, ele vem a dar movimento. E aí entra uma vida coerente, aí entra uma vida, de fato, que eu quero viver com aquilo que eu acredito. Né? E a comunidade de Hebreus diz assim, que o justo viverá da fé. Então, ele traz a fé como uma coisa vital. Sem fé, diz depois aqui em cima, é impossível agradar a Deus. Né? Então, fé é esse instrumento, vamos dizer assim, esse mecanismo, ela trouxe como uma decisão. Primeiramente, é um presente de Deus.
Deus nos deu três virtudes teologais: fé, esperança e amor. Ou fé, esperança e caridade, como você quiser falar, né? A fé ainda nós temos, porque estamos aqui, né? A esperança ainda, sim, porque é aquele que está, mas que ainda não fomos na sua plenitude de nos encontrar definitivamente com Ele. E o amor, que depois, quando a gente estiver com Ele, é o que vai ficar. É pleno. Né? Então, a fé é esse mecanismo que me leva até Ele. Eu me alimento dessa fé, porque eu me alimento pela palavra, pelos sacramentos, com minha vida espiritualidade mesmo, exatamente. Mas daí vai ser essa junção, né? Sim. Trazendo esse caso prático, Sim. né? De uma pessoa que está ali precisando de um tratamento. Trazemos aqui a questão da psicologia, mas pode ser outros tratamentos, né? Sim, Da ciência. Mas essa junção da espiritualidade que eu queria que você falasse, Fer, para as pessoas entenderem da necessidade, assim, rezar é muito importante, a gente precisa disso, né? Se alimentar disso tudo que a Dulce está trazendo para a gente. Mas daí ela fala, vai lá e faça a sua parte. Talvez a minha parte seja procurar a terapia. Sim, aí entra a questão importante da gente entender, né? Que não são antagônicos, né? Ciência e religião não são opostos, tá? Muito embora algumas pessoas percebam como oposição, né? Mas eles, inclusive dentro da própria Igreja Católica, a gente sabe que para ser considerado milagre precisa ter uma comprovação científica de que é um fenômeno que não é natural, né? Então a ciência realmente ela é um grande aliado da religião, né? Então, para a gente entender, então, existem certas patologias que necessitam de atendimento psicológico, psicoterapêutico, né? Como também, em alguns casos, até atendimento médico, com a intervenção também do uso de medicamento. Então, como é o caso, às vezes, de alguns graus de depressão, em que há uma alteração bioquímica no cérebro. Então, por que é necessário o medicamento? Para poder fazer esse ajuste, vamos chamar assim, de uma forma mais simplista, dessa questão química. Então, eu preciso ir ao psiquiatra, mas eu também preciso fazer a minha parte, de me submeter ao processo psicoterapêutico. E também cuidar do meu lado espiritual, independente da minha crença religiosa. Então, a palavra fé é uma palavra que ela tem significados diferentes conforme o contexto. Então, no direito é utilizado também a palavra fé, né, que dou fé, né, que eu estou comprovando que aquilo é verdade, né, num documento, né? A palavra fé, dentro da psicologia, ela está sendo associada a uma atitude, a um atributo, a uma característica de uma pessoa e que também faz parte da cultura daquela pessoa e a cultura de um povo, que vai se vincular, então, ao comportamento religioso, a manifestação da espiritualidade. Então, nós vamos ter pessoas que vão acreditar e vamos ter pessoas que não vão acreditar. Inclusive, assim, será que eu acredito no meu potencial, acredito em mim mesma? Mas, às vezes, quando a pessoa está dependendo do grau dessa depressão, ela não tem forças nem para rezar. Nem para rezar. Nem para falar com Deus, quanto mais dar o passo para ir na terapia. Exato. Daí da importância de uma rede, de um olhar de fora, de interceder por essa pessoa, Sim. Falando aqui num contexto também da espiritualidade? Sim, é muito importante. Inclusive, assim, a gente tem vários casos de pesquisa, né? É fruto de pesquisa científica e de entender por que determinadas pessoas, quando estão hospitalizadas em UTI ou em outras situações de internação, em doenças graves, né? A diferença que é o desenrolar do quadro quando existe um grupo de pessoas orando por aquela pessoa, porque nem sempre a própria pessoa está em condições de consciência, né, dela orar por ela mesma, né? Então, existem pessoas orando por aquela pessoa, e quando você tem pessoas que não tem ninguém orando por ela, né? Então, assim, existe... É poderoso. É poderoso. Então, assim, hoje existem muitos estudos científicos procurando entender a influência da oração no desenvolvimento da saúde mental e da saúde física, né? Como um processo de cura. Então, o quanto que isso E aí, interessante que ela fala, numa pessoa até de fé, mesmo que essa pessoa num alto grau de depressão, não, porque a gente atende muitas pessoas, né? E aí, queria também juntar um pouquinho o que ela está falando.
como uma pessoa que atende, um diretor espiritual é tão importante, com uma mentalidade aberta, com uma visão, né, com visão, né, ser uma pessoa visionária, nós estudamos muito isso na renovação carismática, ser uma pessoa visionária, ou seja, uma pessoa também que se abre, que estuda, que tem uma... Não é somente a fé que vai, mas essa junção, né, com a ciência. Você está indo para o teu psiquiatra? Eu estou indo. Está tomando certinho os teus remédios? Então, eu te convido a você, né, num lugar, num grupo de oração, venha, mas não deixe de tomar teus remédios. Estou atendo muitas pessoas aqui. Assim, né, eu estou com uma pessoa, assim, diretamente, e ela diz assim, só faltei algumas semanas no grupo de oração e já estou me sentindo fraca. Mas está tomando remédio? Tô. Mas me falta a espiritualidade. Me falta essa alegria do grupo, me falta a alegria da partilha, a alegria de alguém estar do meu lado me cuidando. Ou seja, isso ela não tem na casa. Ela tem também uma esposa, um marido, eu não vou falar quem, né, para não ter que expor a pessoa, mas tem um marido, uma esposa também depressivos, né, e tem filhos também, né, difíceis, e acaba caindo nessa pessoa tudo, né, a responsabilidade da casa, a parte financeira, a empresa que eles têm, tudo. E eu preciso da minha espiritualidade, né? Meu remédio faz efeito melhor, veja o olhar dela. Uma mulher, eu já digo que é uma mulher aqui, já entreguei, que tem uma visão fantástica. Então, assim, a fé dá suporte. Ela diz, você me anima com tuas palavras. Ela diz para mim, né? Gostei dessa palavra que você usou, anima. Você que, me inclusive, anima. dentro da psicologia analítica, Jung, né, ele fala do ânima. Que é a alma, né? Que é a alma. Então, essa alma, e a psicologia, a palavra psicologia... Porque a gente está falando aqui de um caso de depressão, mas por exemplo, a vida vai acontecendo e às vezes a gente perde esse ânimo e nem sabe o porquê, né? Então, nem sempre é uma depressão. E às vezes a pessoa até se rotula como deprimida, tá? Mas não existe um diagnóstico, né? Ela então, só se perdeu dela mesma, então, da vida, enfim. Eu coloquei depressão porque é o que eu trouxe aqui, porque eu acho que é muito... É muito interessante, porque é muito frequente quadros de depressão. Só que, é claro, nem sempre a pessoa está com a depressão, tá? Porque momentos de tristeza, de dificuldade, né, de desânimo, vão acontecer na vida de qualquer um de nós. Né? Mas não que isso necessariamente vai evoluir né? para um quadro de depressão. Exatamente. E às vezes tem pessoas que também têm uma característica de personalidade que não entra em depressão, mas pode desenvolver outros tipos transtornos, né? De outros transtornos. Então, assim, a gente precisa entender que dificuldades, eu acho que é melhor do que falar até transtorno, sabe? Eu não gosto muito, às vezes, de rótulos, né? Então, assim, eu entendo que todo mundo, às vezes, passa por dificuldades. Todo mundo, quem não, né? Quem não. Em menor grau ou maior. Isso. Então, deixa eu colocar uma coisinha. Só concluir o pensamento. Quando tem uma dificuldade, se eu tenho uma dificuldade financeira, eu não vou ter que procurar alguém que vai me orientar financeiramente? Se eu tenho um problema financeiro, tenho que procurar alguém que entenda disso. Se eu tenho uma dificuldade porque eu estou com, sei lá, estou sem apetite, estou com dificuldade para comer, ou estou comendo demais, eu vou procurar um médico, vou procurar uma nutricionista, né? Estou com sobrepeso. Ou deveria, pelo menos. Então, assim, eu vou procurar o profissional que tem aquele conhecimento. Então, da mesma maneira, se eu estou com alguma dificuldade de uma desordem, vamos chamar assim, psíquica, eu vou procurar o psicoterapeuta, eu vou procurar o psicólogo. Mas reforça isso, Fernanda, porque né, aquilo que a gente trouxe lá no começo, das pessoas ainda terem esse tabu de procurarem um psicólogo. É porque antigamente se tinha a ideia de que quem ia ao psicólogo... Era maluco. Era louco, era maluco. E, então, parece que isso está impregnado no nosso inconsciente coletivo. Mas daí eu fico pensando que as pessoas estão ali sofrendo, dando murro em ponta de faca, né? Roberto Chinachique fala, fica dando murro em ponta de faca e tem solução. Tem. E é palpável, e ainda né, não chegou na depressão, ainda não é depressão, está muito mais fácil. E hoje em dia, a psicologia, ela está acessível às pessoas em vários campos. Então, não é só a psicologia clínica. Então, hoje, as empresas se preocupam com a saúde do trabalhador, saúde mental, né? Então, se preocupa. Então, a gente precisa entender no ambiente da escola, no ambiente do esporte. Então, a gente tem vários casos, até de ginastas, né? Que acabaram... Trazendo essa situação, né? A importância da psicologia aplicada ao esporte, da saúde mental. Então, a saúde mental é fundamental. E a saúde mental, ela
requer, então, tanto a psicologia, né, quanto também a questão da espiritualidade. Né? Eu acho que era importante fazer esse fechamento, por né, favor, esse gancho. isso, Né? isso. Desculpa aí, Dulce, não passei para você, mas é que Tranquilo. eu precisava Já senão eu fechar o perdia. raciocínio. Não, senão eu perdia o meu raciocínio, sabe? Você já fechou aí. Né? Então, fecha, Dulce, para a gente no sentido da espiritualidade, né? Eu acho que complementando essa fala da Fernanda, do poder desta junção, Sim, né? sim, porque é o equilíbrio que a gente precisa ter na vida. Então, talvez essa junção da espiritualidade, da ciência, Eu acho que é uma eterna facilita o nosso caminho, né? E um eterno diálogo, né? Que quem está nos assistindo, é bom que quem está na área da espiritualidade, um diretor, uma diretora, uma amiga espiritual, porque a amizade também é uma forma de terapia, né? A amizade boa, que faz bem, também é uma espiritualidade forte. Tem um efeito terapêutico Você me forte. faz bem com tua amizade. Então, ele tem um efeito fortíssimo em mim. Mas nem sempre o fato de você me fazer bem é simplesmente porque eu me aproveito da sua amizade. Parece que a amizade sempre tem que ter uma troca. Não. Ela tem que ser simplesmente uma gratuidade, né, em nós. Então, antigamente, eu escutava assim, bem antigamente, isso há muitos anos atrás, até porque se tinha esse tabu que está falando sobre os psicólogos, né? Menos consultores psicológicos, mas isso nada contra. E mais amizades boas, né? Por exemplo, nós trocamos ideias aqui com ela, com a Silvia, e ela diz, quando vamos tomar um café? Vamos sair tomar um suco. Isso, é amizade. Aí está no seu consultório psicológico. Eu não sou psicóloga, né, formada, mas elas, alguns... Quantas vezes eu já não te liguei, né? Sim, já não encontram em mim, na minha amizade, uma terapia fortíssima. Por quê? Vem um pouco de casa isso, vem um pouco da cultura da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito positiva. Apesar de sofrida e batalhadora, sempre foi positiva. As pessoas gostavam de ficar perto da minha mãe. Né? E aí eu acho que isso está vindo naturalmente na minha vida, na vida das minhas irmãs, eu vejo. Muitas pessoas gostam de ficar do nosso lado. Por quê? Parece que a gente sempre está extraindo o melhor do outro. Se a pessoa já chega em mim acabada e arrastada, por que eu vou pisar e vou terminar pisando nessa pessoa e acabar? Não, vou tentar externalizar o melhor que você tem. E aí entra a fé, aí entra o Espírito Santo na minha vida, né? E aí, com a cura interior, já termina o raciocínio. Agora eu vou me vingar de você. Aí, viu como a gente é amiga? Por isso que é bom, entendeu? Só amiga que a gente ama que pode falar isso, né? Aí fecha o raciocínio dizendo assim, aí a cura interior e um acompanhamento de cura interior, que isso graças ao movimento da renovação carismática, e não tenho como não falar, porque é um movimento onde eu me encontrei, né, e que abriu um leque grande na minha vida. Eu estudo muito, gosto de estudar, e gosto de estudar todas as religiões, e todas as profissões, tudo gosto de estudar. Aquilo que está do avesso, aquilo que parece que não tem nada a ver, eu gosto, porque aí entra a fé também. E Jesus vai olhar exatamente para uma adúltera, ou para um cego, ou para um lenhador, ou para para todos. Para né? todos, conforme a sua realidade, ele vai olhar na perspectiva do amor. Entendeu? E se eu não tiver uma perspectiva do amor, ou sempre uma competitividade contigo, a nossa amizade não vai para frente. Eu só posso te olhar e eu me esforço para te olhar na perspectiva do amor. Né? Aquilo que é o melhor que a Lúcia tem, o melhor dela. Porque o pior cada um já sabe, certo? Cada um na sua vida, né? Se vira, que nem ela falou assim, a gente é bom aqui, mas vá morar 15 dias comigo, como diz a Silvia, né? More 15 dias para ver quem é a Dulce. A gente volta a falar sobre isso depois desses 15 dias. Calma aí, né? Meninas, estamos chegando ao final do Maravilhoso. nosso Posso só falar uma coisa para fechar? Porque, né, a Dulce... Não, é que a Dulce trouxe isso e me fez lembrar uma coisa importante, Dulce. Acho que você vai concordar. Escuta. Eu acho que quando ocorre essa escuta, Sim. Então quer dizer, é na amizade, é na psicoterapia, é na espiritualidade. Então o primeiro passo, gente, é a escuta. Hoje as pessoas não estão se ouvindo, não estão ouvindo ao outro. E às vezes só o que o outro precisa é isso. É escutar não te dizer, sem julgar, né, Dulce? Não se dizer, olha, Fernanda, você tem que fazer isso. Não. Pelo menos meu olhar é isso. Cuidado para quem é diretor espiritual, conselheiro, não dizer o que o outro tem que fazer, mas despertar no outro aquilo que ele mesmo vai tomar suas próprias atitudes e suas próprias decisões. Ela conviveu muito com você. A psicologia também fala bem isso. Não tem a culpa. A gente nunca vai falar o que o outro tem que fazer. A fé precisa também de aprendizado, Lu.
Suas considerações finais, por Ai, favor. Vai lá, você primeiro, Dulce. É isso. Eu acredito que, olhando para uma pessoa, uma família de fé, tudo pode ser, né? Tudo tem um jeito. Um pai que dialoga com seus filhos, uma mãe que olha com uma perspectiva mais de amor, independente da tua religião, né? Eu sou católica, apostólica, romana, mas aquilo que te move para o bem, né? Use também, né? E nunca deixe a ciência de lado. Tá? Precisa de uma terapia? Precisa. Precisa fechar o olho e internar uma pessoa que está com vício? Tem que internar. Tem que ir atrás dos médicos. A gente vai estar na retaguarda, rezando, orando, né? E se a pessoa ainda é muito jovem, cultive esses valores já de fé em casa. Se um dia ela vai precisar de um médico, um psicólogo, um psiquiatra, né? Ela já vai entrar num consultório psicológico, psiquiátrico, já com a mente aberta e positiva. Com menos tabu, né? Não, menos tabu. E tem provas, né? Sim, de pessoas tem provas. de que a pessoa com fé foi curada com mais rapidez do que a pessoa que também, não tem. né, as considerações da parte da psicologia, né? O quão é importante para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, né, nos acompanhando, que não tem esse tabu, né? Que quando precisar, procurar o profissional, né? Sim, psicólogo é amigo, né? Isso, né? Aí entra amigo. uma questão interessante, né? Que é um amigo, mas é aquele amigo que fala o que a pessoa precisa ouvir. Não o que ele quer ouvir. Então, assim, o profissional da psicologia, independente do campo que ele estiver atuando, ele vai ter esse olhar clínico, esse olhar para o outro, né? Esse olhar para a saúde mental. E esse olhar, o quanto que é importante nesse olhar escutar. Então, não hesite, pode procurar o profissional, venha até nós, que nós vamos estar sempre escolhendo a melhor forma de te atender. Qual que é o seu contato, aliás, se as pessoas quiserem procurar você, psicóloga Fernanda? Pode me procurar através do meu número do WhatsApp, mandando mensagem, porque às vezes eu não consigo atender a ligação, então é melhor pelo WhatsApp, né? Mandando mensagem, é 41 99105 2993, ou também pode acompanhar as minhas publicações no Instagram, né? O meu Instagram pessoal é Fernanda Renata 1704 e o profissional é FRM Consultoria e Treinamento, que é o nome da minha empresa. Maravilha! E Dulce Maria é o seu @ no Instagram. Sim, exatamente. Lezinski. Dulce _, né? Tem aquele tracinho embaixo, _ Lazinski, né? Então, no Instagram, acompanha também a minha missão, enquanto TV Evangelizar, enquanto Rádio Evangelizar, também tem um podcast da Central Podcast A Ele a Glória, acompanha também lá, tem vários temas de espiritualidade e pessoas, testemunhos maravilhosos. Conteúdo bom é o que não falta Conteúdo hoje, né? bom no é que não falta. mundo digital. Falando com Lúcia Almeida, é isso. Olha só, eu sou a Lúcia Almeida, vou ficando por aqui. O meu aniversário é hoje, mas o presente é seu, porque este programa é um verdadeiro presente para você, para a sua vida, para as pessoas aí que talvez estejam bem pertinho de você e esteja precisando, né, deste conteúdo que a gente conversou hoje aqui. Eu fico por aqui, volto na semana que vem com mais um Vida em Sintonia. Fique com Deus.